No ano passado, o Brasil devolveu 18,9 bilhões de reais em projetos de geração renovável, por pura falta de quem consumisse essa energia. Enquanto isso, desde fevereiro de 2026, um terço do comércio mundial de fertilizantes está imobilizado por um bloqueio militar no Estreito de Hormuz. O Brasil, que é o país mais exposto a esse gargalo geopolítico, continua pagando cerca de 25 bilhões de dólares por ano para ter o que colocar no chão das suas lavouras. A energia renovável que está sendo desperdiçada no Nordeste e o insumo químico que falta no agronegócio brasileiro nunca foram tratados como o mesmo problema. E não são, mas se cruzam num ponto técnico específico, a síntese de amônia. E é nesse cruzamento que mora a discussão que importa. Neste vídeo, nós vamos conectar a crise global de abastecimento agrícola com o cenário de expansão da nossa matriz energética. Você vai entender a anatomia da dependência brasileira, o choque de fluxo provocado pelo bloqueio marítimo e por que a reindustrialização química é uma das alavancas em discussão para o gargalo de escoamento da nossa malha de transmissão, com vantagens reais, mas também com competição por capacidade de rede e prazos de maturação que não são triviais. Este é o BNRZ Labs, o canal para engenheiros e gestores técnicos que querem entender o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro sem precisar ser especialistas em tudo. Nos próximos minutos, você vai entender por que o Brasil é o país mais vulnerável do mundo na cadeia de fertilizantes. E por que isso é também um problema do setor elétrico, não apenas do agronegócio. O mercado brasileiro registrou um crescimento contínuo nos volumes importados recentemente. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Brasil importou 45,5 milhões de toneladas de fertilizantes em 2025. Esse volume histórico exigiu um dispêndio gigantesco de divisas. O valor total das importações alcançou aproximadamente 25 bilhões de dólares em 2024, com um preço médio girando em torno de 340 dólares por tonelada no ano seguinte. A agricultura de alta performance brasileira possui uma falha estrutural gravíssima na base da sua cadeia de suprimentos. Nós importamos cerca de 85% de todo o volume de macronutrientes primários consumidos internamente. A dependência varia conforme a química do insumo. Nos compostos potássicos, a vulnerabilidade é extrema, atingindo entre 95% e 97% do consumo aparente. Nos fosfatados, a dependência gira em torno de 80%. Já nos compostos nitrogenados, o país importa cerca de 92% das suas necessidades, segundo dados do INSPER Agro Global. A geografia desse fornecimento expõe a balança comercial a riscos contínuos. A Rússia controla cerca de 40% do comércio global de nitrato de amônio e responde por mais de 30% do volume total que chega aos nossos portos. A China fornece 26% do nosso consumo. Países como Catar, Arábia Saudita, Omã, Irã e Emirados Árabes Unidos são os polos estratégicos para a entrega de ureia. Pense no Brasil como uma enorme indústria de transformação operando em regime de risco máximo. Nós exportamos o produto final de alto valor, que é a proteína e o grão, mas importamos quase a totalidade do insumo crítico de produção. Quando o fornecedor externo altera o preço do insumo ou a logística internacional trava, toda a margem da operação brasileira fica exposta a variáveis sobre as quais nós não temos o menor controle. A ureia, o cloreto de potássio e o fosfato monoamônico são componentes brutais na planilha financeira do produtor. No estado de Mato Grosso, o custo de produção de 1 hectare de soja passa de R$ 6.100. E a rubrica de fertilizantes consome quase 40% desse total. São necessárias aproximadamente 11,6 sacas de soja apenas para cobrir o custo da nutrição do solo. Se o preço da ureia dispara, o agricultor adia compras, reduz a dose aplicada e compromete a produtividade da safra seguinte. Para o engenheiro ou gestor que atua em concessionárias, transmissoras e fundos de infraestrutura, essa vulnerabilidade agrícola dita o ritmo dos investimentos elétricos.
O agronegócio é o grande cliente indireto do setor elétrico brasileiro, demandando carga firme para sistemas de irrigação, processamento térmico, refrigeração de armazéns e logística portuária. Mais importante ainda é o superávit comercial da soja e do milho que sustenta a taxa de câmbio nacional. Quando a balança comercial enfraquece por conta do aumento dos custos agrícolas, o dólar sobe. E aí, o transformador, o inversor e o cabo necessários para a expansão do sistema interligado nacional ficam mais caros. O risco contínuo da cadeia de fertilizantes afeta a viabilidade de todo o ecossistema nacional de energia. E foi exatamente esse risco estrutural que detonou em fevereiro de 2026, quando a principal artéria do mundo travou. Você provavelmente associa a palavra Hormuz ao comércio global de petróleo, mas agora vai entender por que o bloqueio desse estreito asiático é muito mais crítico para a segurança dos fertilizantes no mercado brasileiro. O Estreito de Hormuz é uma via marítima estreita e fundamental, por onde transita grande parte das exportações do Golfo Pérsico. O Golfo responde por 40 a 50% do comércio global de ureia e 30% do comércio mundial de enxofre. Quase toda a exportação de ureia do Oriente Médio passa por Hormuz, o que significa que 30% da ureia movimentada no mundo depende dessa única passagem. Para o Brasil, o número é ainda mais assustador, pois 41% de toda a ureia consumida nas nossas lavouras cruza aquelas águas antes de chegar aos portos de Paranaguá ou Santos. Em 28 de fevereiro de 2026, operações militares coordenadas desencadearam ataques a infraestruturas energéticas no Irã. Imediatamente, a Guarda Revolucionária Islâmica declarou o fechamento total do Estreito de Hormuz. As transmissões via rádio VHF deixaram claro que nenhuma embarcação comercial estava autorizada a passar. O bloqueio escalou rápido, com o uso de minas marítimas e abordagens por lanchas de ataque rápido. O impacto na logística global foi imediato e severo. Na primeira quinzena de março, navios que transportavam aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de fertilizantes ficaram imobilizados na região. Isso criou um choque de fluxo brutal em um mercado que opera de forma just-in-time e que possui rotas com lead time de 45 a 60 dias até a costa sul-americana. Com os navios parados, uma lacuna de abastecimento de 2 meses foi aberta no calendário nacional. A reação nos preços internacionais foi imediata e severa. Em janeiro, a ureia CFR Brasil, sigla em inglês para custo e frete, era cotada em torno de $330 a tonelada. Até meados de março, o valor atingiu picos de $550, um aumento de quase 70% em poucas semanas. O enxofre, que é o insumo base para a fabricação dos adubos fosfatados, saltou de $200 para mais de $300 a tonelada no mesmo período. Esse evento tem uma engenharia de risco diferente da crise entre Rússia e Ucrânia, ocorrida em 2022. Aquele foi um choque de oferta, concentrado em nitrato de amônio e ureia, e o mundo encontrou novos fornecedores ao longo de 6 meses. O bloqueio de Hormuz em 2026 é um choque estrutural de escoamento. O produto existe, mas as rotas alternativas pelo Cabo da Boa Esperança acrescentam trânsito excessivo, elevam prêmios de seguro e custam 30% a mais em frete marítimo. Hormuz funciona como uma única artéria vital no pescoço da economia global, carregando 3 fluidos críticos simultaneamente. Essa artéria bombeia petróleo, gás natural liquefeito e fertilizante nitrogenado. Quando um garrote militar fecha esse canal, não é apenas um órgão que sofre isquemia, mas 3 sistemas críticos do mundo produtivo entram em estresse simultâneo. As consequências de um bloqueio prolongado no Oriente Médio afetam o planejamento governamental brasileiro em cascata. O Brasil iniciou a crise com estoques domésticos suficientes para apenas 3 meses de consumo. Se o abastecimento não for normalizado a tempo da grande janela de plantio da safra de verão, a aplicação de nutrientes cai, a colheita encolhe e a inflação de alimentos dispara. Em março de 2026, a pressão já levava instituições como a XP Investimentos a revisar as projeções anuais do IPCA
de 3,8% para 4,5% ao ano. Quando a inflação sai do controle, a taxa básica de juros não cai. Juros altos paralisam os fechamentos financeiros de grandes usinas solares, inviabilizam novos parques eólicos e encarecem os leilões de transmissão. O que acontece do outro lado do mundo, na rota das commodities agrícolas, atinge em cheio o custo de capital da nossa matriz elétrica. E por que a cadeia global de fertilizantes também é um problema de engenharia de energia? E por que a atual crise de infraestrutura do Brasil cria uma equação mais simétrica para resolver essa vulnerabilidade? A indústria global de fertilizantes nitrogenados é, de longe, um dos processos mais intensivos em energia do planeta. A produção mundial de amônia consome sozinha cerca de 2% de toda a energia final utilizada no mundo. O processo Haber-Bosch convencional exige temperaturas superiores a 400 graus Celsius e pressões altíssimas para forçar a ligação entre o nitrogênio do ar e o hidrogênio. Na rota fóssil atual, a produção de fertilizantes consome até 5% de todo o gás natural extraído na Terra, emitindo 450 milhões de toneladas de dióxido de carbono anualmente. A alternativa sustentável é a rota da amônia verde, onde o hidrogênio é obtido quebrando moléculas de água através de eletrólise alimentada por fontes limpas. A termodinâmica desse processo limpo é pesada. Produzir uma tonelada de amônia verde consome cerca de 30 megawatts-hora de eletricidade. É uma demanda industrial firme, massiva e implacável. É exatamente aqui que entra a realidade brutal do sistema elétrico nacional. O Brasil sofreu um crescimento exponencial de curtailment nos últimos anos, especialmente no Nordeste. O corte forçado de geração atingiu picos de até 40% em estados como Bahia e Pernambuco em momentos específicos de 2025, levando dezenas de usinas a devolverem outorgas. Projetos somando 18 bilhões a quase 40 bilhões de reais foram devolvidos ou suspensos em 2025, dependendo da metodologia, por falta de capacidade de escoamento. Nós temos uma equação onde os dois lados se resolvem mutuamente. No Nordeste brasileiro, há um excesso de energia renovável intermitente sendo jogada fora porque não existe carga firme local para consumi-la. Ao mesmo tempo, o agronegócio demanda milhões de toneladas de ureia e amônia que exigem oceanos de eletricidade para serem sintetizadas. Trazer a produção de fertilizantes para perto das subestações eólicas e solares transforma um prejuízo multibilionário de curtailment em soberania química nacional. Projetos brasileiros pioneiros já estão em curso buscando ocupar esse espaço. A Unigel, no complexo de Camaçari, planejou 60 megawatts em eletrolisadores para sintetizar hidrogênio e amônia verde. O projeto Morro Pintado, no Rio Grande do Norte, prevê integrar 1.400 megawatts de geração renovável, com a ambição de produzir 80 mil toneladas de hidrogênio e centenas de milhares de toneladas de amônia e ureia verde. Existe também um grande potencial nos polos portuários de Pecém, Suape e Itaqui, além da retomada de fábricas pela Petrobras em Araucária e Três Lagoas. Pense na amônia verde como o verdadeiro vetor logístico do hidrogênio renovável. Se o hidrogênio puro é o produto químico reativo e difícil de transportar, a amônia atua como o container de aço superresistente que permite engarrafar essa energia densa e movimentá-la pelo globo. O agronegócio não joga hidrogênio na terra, ele joga a molécula estabilizada na forma de ureia e nitrato. A próxima corrida do ouro no setor elétrico nacional já começou e envolve a competição acirrada pelo acesso ao sistema interligado nacional. A Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde já alertou para o conflito de interesses entre plantas de eletrólise e gigantescos data centers, disputando a mesma capacidade de rede. A fábrica de amônia verde admite, em projeto, maior flexibilidade operacional do que um data center, especialmente quando combinada com sistemas de armazenamento. Plantas comerciais ainda operam em regime contínuo, mas a tendência tecnológica é de flexibilização,
o que abre uma janela de complementaridade com a geração intermitente do Nordeste. Para gestores que estruturam grandes parques, o mercado caminha para leilões temáticos de demanda firme regulados pela ANEEL. Nós veremos o uso maciço de grandes sistemas de armazenamento em baterias, os chamados BESS, funcionando como buffer entre a geração intermitente e a demanda industrial firme, para manter os eletrolisadores e o reator de síntese funcionando. A reindustrialização de alto consumo energético será o motor definitivo para destravar o estrangulamento da malha de transmissão brasileira. Então, 3 coisas fundamentais para você levar deste vídeo. Primeiro, o Brasil importa quase 90% de tudo que nutre o seu solo. O bloqueio militar no Estreito de Hormuz provou que essa dependência externa gera inflação interna e risco cambial, fatores que destroem as planilhas de viabilidade de qualquer obra de infraestrutura no país. Segundo, a indústria da amônia é um buraco negro de consumo elétrico, exigindo cerca de 30 megawatts-hora de energia para cada tonelada produzida. Essa voracidade termodinâmica é um problema na Europa fóssil, mas é a solução técnica para o excesso de energia que o Brasil desperdiça anualmente com curtailment no Nordeste. Terceiro, projetos colossais de amônia verde e polos de hidrogênio já estão disputando acesso à rede de transmissão. A eletrólise tem potencial de absorver a variação das fontes renováveis de forma mais flexível que um data center, especialmente quando combinada com armazenamento. E essa complementaridade é um dos fatores que abrirá portas para destravar o curtailment do Nordeste. A implicação prática é muito clara. A próxima onda de demanda contínua no setor elétrico não virá do crescimento populacional orgânico das cidades. Ela virá da ancoragem industrial pesada. Quem entender primeiro a relação entre demanda química e armazenamento de energia vai precificar riscos muito melhor nos leilões do ONS nos próximos 5 anos. Se este nível de análise técnica faz diferença no seu trabalho, deixe um comentário abaixo com a sua visão sobre o gargalo de energia no Nordeste. Inscreva-se no canal para acompanhar nossas análises de infraestrutura e mercado regulado. Este é o BNRZ Labs. Até o próximo vídeo.